Pois é, galera, o Brasil tá ruim. Não tá nada bom. A gente tá com um problema de segurança pública, a gente tá com um problema em saúde, problema em diversos setores. E o mínimo que você espera de um presidente da República é que ele resolva esses problemas, ou pelo menos pense em resolver esses problemas. Mas no caso do Lula, parece que ele está preocupado com outras coisas, que são muito mais importantes do que tentar resolver essa crise econômica que o Brasil entrou com aí o governo dele. Pois é, gente. Hoje o Lula resolveu criar, né, uma lei que faz o Dia Nacional do Funk. Isso mesmo que você escutou. E ainda afirma que o gênero merece o reconhecimento. Não sei vocês, mas eu não escuto funk. Aí eu vou deixar nos comentários, vocês escutam ou não escutam? Mas o mínimo que eu já escutei, que eu já ouvi, a letra não é muito das bonitas não. Vocês sabem como é que são as letras de funk, né? São um pouquinho mais exageradas, vamos falar assim, um pouquinho mais obscenas. E o governo Lula está reconhecendo isso como um gênero musical que merece um dia nacional, porque a cultura brasileira foi o que criou o funk. Então, se fala alguma coisa de errado ou não, inclusive muitas das vezes merece até as próprias mulheres em algumas letras, aí não é problema do Lula. O problema é que ele queria agradar os jovens e ele resolveu criar, então, o Dia aí Nacional do Funk. A própria Folha de São Paulo escreveu o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira uma lei que institui o Dia Nacional do Funk, que passa a ser no dia 12 de julho. Em uma postagem no Instagram, Lula disse que trata-se de um reconhecimento que merecido pela cultura que nasceu nas periferias e conquistou o Brasil e o mundo. A entrada em vigor da lei vem no dia em que a equipe brasileira feminina de ginástica artística, liderada por Rebeca Andrade, conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris. Ela se apresentou ao som de funk e samba, tá? E aí a gente tem o vídeo do Lula, felizinho, como se tivesse salvado a humanidade por ter colocado o Dia Nacional do Funk. Dá uma olhada. Está aqui o presidente Lula sancionando aquilo que é um desejo de todos vocês, o Dia do Funk, da valorização dessa iniciativa, a produção cultural, geração de renda, juventude mobilizada. Então, o reconhecimento do Estado brasileiro por essa iniciativa cultural que gera muita valorização, emprego para a juventude. E viva o funk! Viva o funk! Olá, pessoal do... Vocês viram, né, gente? Vocês viram. E já que a gente citou em artista, em governo Lula, em descaso, em galera que finge que tá se importando por algo, vamos lembrar de uma coisa que aconteceu lá na época de campanha eleitoral em 2022 pro lado do Lula. Você lembra que brotou uma rinca de artista falando: ai, a Amazônia, meu Deus do céu, a Amazônia tá morrendo. Pois é, tem até musiquinha que fizeram pra isso. Só que depois que o Lula ganhou, eu acho que a Amazônia parou de existir ou não pertence mais ao Brasil, porque eu não vi mais ninguém abrir o bico para falar da Amazônia. E principalmente essas pessoas que fizeram tanto caos em cima da Amazônia na época das eleições aí do Lula. Aí o Lula entrou, ou seja, a Amazônia acabou. E além disso também, eles só preocupam com a Amazônia de 4 em 4 anos quando chega a época presidencial para fazer campanha para o PT. Mas dá uma olhada nos números. Ó, incêndios na Amazônia brasileira batem recorde no primeiro semestre em 20 anos. Incêndios os florestais também atingiram níveis recordes no primeiro semestre na região do Pantanal, a maior área úmida do mundo e do Cerrado. Pois é. E enquanto isso, na época de campanha do Lula, ou seja, vendo que agora a situação tá feia, esses artistas não abriram o bico sobre a Amazônia. Mas lá em 2022, tava desse jeito aqui, ó.
Vocês viram alguma dessas galeras abrir a boca agora? Depois de ser uma das maiores em 20 anos de incêndios na Amazônia brasileira? Pois é, não. Ninguém vê, porque isso aí é lacração, tá? Ou seja, essa lacração, ela só existe na hora de campanha eleitoral, ela só existe quando o presidente é da oposição, ela só existe na hora que o interesse é da esquerda. Ou seja, se não for a lacração, ela não precisa estar lá, né? E é só lacração mesmo, porque se importassem, não estariam deixando e ficado calados, né? Durante esse primeiro semestre, durante ser um dos maiores incêndios que já aconteceram na Amazônia, tá? Ou seja, em 20 anos a gente nunca viu a Amazônia chegar nesse estado, igual chegou no governo Lula. E os artistas, depois da Lei Rouanet foi liberada com Lula, resolveram ficar caladinhos, né? Ou seja, é melhor o bolso cheio do que a Amazônia, né? Mas aí, põe nos comentários. Que não acabou por aí, não. O Lula ele fez uma série de governos ruins. Vamos falar governos ruins para não falar uma palavra muito feia, né? Mas foi uma série de atrapalhadas que aconteceram dentro do seu governo, né? E sancionar a lei onde vira funk um dia nacional não foi a única, tá? E muito menos queimar a Amazônia. Teve muitas outras, incluindo essa daqui. Vocês lembram da fala do Lula sobre os corintianos? Pois é, onde ele falou que se for um crime, legal, a pessoa tem que ter penalizada. Mas se esse crime foi feito por um corintiano, ou seja, aí o sistema é diferente, né? E assim, os corintianos fizeram mais uma afronta e uma coisa que é crime no Brasil. E o Lula, será que ele vai pronunciar, falar alguma coisa sobre esse crime? Vai ficar caladinho? O cara é corintiano, não é mesmo? Pois é, aí consegue passar pano. Nada contra os corintianos, mas contra o que esses torcedores, que são do Corinthians, fizeram, né, gente? Vocês sabem o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e aconteceu, né, gente? Ainda bem que já está se resolvendo as coisas de uma enchente catastrófica lá dentro do Rio Grande do Sul, né? A gente viu que coisa horrível que foi e os pêsames totais às pessoas do Rio Grande do Sul, tá, gente? Só que durante uma torcida, e aliás, durante um jogo feito em um estádio e os corintianos estavam lá, do Corinthians, eles foram flagrados fazendo um deboche à tragédia do Rio Grande do Sul. Eu não tô com vídeo aqui para vocês, mas sabe quando você faz aquele sinalzinho de nada, tô nadando? Pois é, eles fizeram isso contra a galera que estava lá, que era do Rio Grande do Sul. Ou seja, amigo, extremamente desnecessário, não faz uma coisa dessa não. Faz não, você vai ser preso, colega. Fica quieto na sua. É assim, o problema que eu acho de jogo é porque todo mundo tem hora que empolga demais e começa a fazer umas coisas meio racista, meio xenofóbica, meio homofóbica, sei lá, cara. Não faz uma coisa dessa não. Só assiste o jogo, porque isso aí é crime, você vai preso, colega. E assim, né? A grande pergunta que virou foi assim: será que o Lula vai falar alguma coisa ou essa galera tá liberada, não vai sofrer nenhuma multa, nada? Porque o Diário do Poder, ele colocou que 2 torcedores do clube paulista foram registrados ironizando enchentes do Rio Grande do Sul durante a partida da Copa do Brasil. Ou seja, vocês estão vendo, né? Coisa Coisa feia de se fazer, tá, gente? Não deveriam ter feito isso, né? E a grande questão, Lula vai passar pano ou não vai passar pano, né? Porque Lula passa pano pra quase tudo. Literalmente, assim, se você for lá e pegar e tacar um tijolo na cabeça de uma pessoa, você vai estar liberado, porque pro governo do PT isso aí é uma coisa que, sei lá, você estava se expressando, alguma coisa nesse sentido. Mas, se por acaso você algum dia resolver ir lá rezar, pregar alguma coisa nas Olimpíadas, você vai sofrer uma advertência, porque não pode. Religião é mais perigoso do que você ter um tijolo e tacar na cabeça de alguém. Pro governo Lula e pro PT não pode, não, tá? Ou seja, se você tá certo, você tá errado. Se você tá errado, você tá certo. Mas outra coisa que eu não sei se tá errado ou se tá certo, mas as pessoas estão vendo e o governo do Haddad, ou seja, como os outros estão chamando nas redes sociais de Taxade, foi isso aqui.
Mercado financeiro, né, em alerta, ou seja, o mercado financeiro está preocupadíssimo porque a credibilidade fiscal de Lula e de Haddad está em xeque, galera. Eita, como é bom, né mesmo? Você já pensou que isso daqui é a mesma coisa de dizer ninguém quer investir no seu país? Porque o seu presidente e o seu ministro são um dos piores que já existiram na história, pelo menos na economia, porque ninguém investe em um país que tem instabilidade fiscal, tá? Ou seja, o cara, ele chega aqui no Brasil, ele fala: peraí, tem um maluco do ministro da Economia, assim, um cara, ministro da Fazenda, tá pegando, fazendo o quê? Tem um celular, eu quero vender esse celular. Legal. Quando eu ponho ele para vender no mercado, ele está sendo cobrado R$ 2 de imposto. Legal, beleza, o imposto está barato, vou pagar. Aí, de repente, vou vender esse mesmo celular aqui no próximo mês. E o imposto tá diferente. Não, agora é R$ 4 de imposto, tá bom, galera? Mais caro. Ou seja, a instabilidade fiscal de tanto de imposto e tanto do governo tá arrebentando as contas públicas e tudo isso que a gente está vendo acaba atrapalhando com o que os investidores pensam. Ele fala, pô, para que eu vou investir um celular desse no Brasil se eu posso correr o risco, né, de sofrer aí, né, uma crise o país e essa crise ninguém ter dinheiro para comprar meu celular e além disso quando eu for vender meu celular, eu posso pagar um imposto que eu não sei aonde que vai parar esse imposto, porque toda hora tem um reajuste, toda hora tem uma coisa nova, um imposto novo, tem uma coisa que vem atrapalhar quem está vendendo, quem está tentando ser aí vendedor, né? E por que a pessoa vai investir num lugar desse? A empresa passa, olha e fala, não, peraí, se eu vou vender ali, por que eu não vendo ali no Paraguai? O Paraguai é muito melhor, peraí, eu não tenho imposto para me pagar, o país tem uma estabilidade melhor do que o Brasil e, para mim, é muito mais lucrativo. Ou seja, ele consegue lucrar muito mais, né? É tanto que tem gente que vai no Paraguai buscar coisa porque lá não tem imposto e lá as pessoas vendem as coisas muito mais baratas. E eu tô falando sério, gente. Eu tava no Paraguai. Esse celular que vocês estão vendo, vou te explicar agora na risca o que acontece. O Brasil você paga imposto para você vender uma coisinha. Qualquer coisa que você vai pagar, que você vai importar para o Brasil, você vai pagar imposto. E esse celular aqui é da China, da própria Xiaomi. E o que rola? Esse celular, no Brasil, ele custa exatamente R$ 6.000 por aí. Ele é caríssimo aqui no Brasil, porque tem taxa, tem imposto, tem o escambau em cima dele. Esse mesmo celular aqui, no Paraguai, eu posso falar o valor porque eu fui lá comprar, eu estava morando no Paraguai há um pouco tempo atrás. Esse mesmo celular, você vai pagar 1.400. Vocês estão vendo a diferença de valor? Vocês estão vendo? Mesmo celular, não muda nada, mesma coisa. Você vai pagar muito menos. E adivinha ou não, isso aí é o imposto, galera. É um imposto que ajuda muito, né? Que atrapalha muito, na verdade, o consumidor e até mesmo o próprio vendedor. E vocês sabem disso, né? É tanto que tem gente que vai buscar a coisa lá, porque é muito mais barato e não paga imposto, tá, gente? E é o seguinte, o mercado vê isso, ele fala, tô pulando fora. E se o mercado pula fora, duas coisas que podem acontecer. Você não vai ter o produto para você comprar, empresas não vão investir, e além disso, a chance de sem empresa, sem produto e sem nada é a chance da economia não rodar. E se a economia não roda, você não tem trabalho. Pois é. Isso é o que o governo Lula está fazendo com o brasileiro. Enquanto isso, ele poderia estar preocupado em se resolver esse problema, a gente tem aí o Haddad taxando tudo. E o Lula se preocupando com o Dia Nacional do Funk. Exatamente isso que a gente tem agora. Essas duas coisas, né? Duas coisas extremamente importantes, não é mesmo? É tanto que você pegar... Agora, vou fazer uma comparação com vocês. Se você pegar o governo do Paulo Guedes e o governo do Haddad, quando a gente fala assim dos dois ministros da economia, galera, não chega nem aos pés. Paulo Guedes é 10 mil vezes melhor. E, aliás, Paulo Guedes, pelo menos, é economista, né? O
O Haddad não é economista, e vocês sabem disso. Pelo menos assim, né? Se vai botar um ministro, põe um ministro que se formou na área. Pelo amor de Deus, não faz isso não, Lula. Não faz. Porque cada vez mais, seu governo tá sendo escancarado. E falando de governo escancarado, vamos falar de, assim, glória a Deus ou glória a Maduro, que mostrou claramente o lado obscuro do Lula, a verdadeira face do Lula. Bem, o Nicolás Maduro, vocês sabem que ele é um ditador sanguinário, amiguinho do Lula e que ele não presta, né? Mas como a amizade ela não dura pra sempre, tem aquela coisinha. Se meu amigo me contraria, eu levo ele junto para o fundo do poço. E quem diria, né? Quem imaginaria, quem ousaria sonhar que quem derrubaria o governo Lula, ou seja, pelo menos iria escancarar o governo Lula, seria um ditador venezuelano e um líder do Hamas. Pois é, galera, que mostrou aí, nossa, que governo é esse? Que governo corrompido, que governo destruído, que governo podre. Pois é, aconteceu isso que a gente viu. 2 ditadores mostraram a verdadeira face do governo Lula. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro começou com um ataque ao sistema eleitoral brasileiro. Depois disso, citou outros fatos que se envolvia ele com amizade com Lula, ou seja, mostrou que o Lula e o Maduro tá assim, aqui ó, sempre junto, unha e carne. E além disso também, o Maduro deu série de ataques, falando que, olha, não é só o Lula também tá comigo não, tá? Os próprios chanceler deles, os próprios ministros, a própria galerinha do PT aí também tá apoiando comigo e estão do meu lado. Ele não vai cair sozinho, né? Embora a gente tá vendo que o governo do Nicolás Maduro tá sofrendo sérias ameaças de sair, né? E nem dá pra chamar de governo porque aquilo lá é um regime autoritário. Mas, mesmo assim, se Nicolás Maduro for cair, ele não cai sozinho. Ele não vai cair sozinho de forma alguma. Na verdade, ele vai levar muita, mas muita gente junto com ele, não é mesmo? E o governo Lula é um dos que vai junto com ele. Porque depois dos ataques que Nicolás Maduro fez, pode-se dizer que os brasileiros ficaram um pé atrás com o governo Lula e resolveram repensar o seu voto para o Lula que fizeram em 2022. E talvez possam mudar isso em 2026, tá, gente? Porque ainda dá tempo de mudar, né? E assim, isso escancarou muita coisa e agora a gente tá vendo as verdadeiras faces, né? E sem contar, né, no meio disso tudo, Lula com BO, com ditador, a gente tem o nosso querido Alckmin que brotou no Irã do nada. Do nada ele apareceu ali no Irã e falou: olha, gente, tranquilo, tô aqui reunido com os maiores caras que fizeram as maiores atrocidades da história que a gente tem da humanidade moderna. Humanidade contemporânea. Humanidade moderna e contemporânea. Foram os maiores, tá? Vocês não têm noção do quão terrível eram os caras que o Alckmin tava reunido. Vocês não têm noção, gente. Era uma coisa... Nossa, não tem nem o que dizer. São assim... Pensa num ser humano terrível. Pensa, o pior do ser humano. Aquela essência ruim. Era os caras que o Alckmin estava se reunindo. Era o pior e dos piores. Vocês não têm noção. Aqueles países lá, tem países onde mulheres são mortas por motivo algum, cara. Literalmente. Tipo assim, é uma perseguição tão grande lá dentro. É uma opressão tão grande que governos que pregam essa liberdade e uma democracia não deveriam nem beirar, não deveria nem chegar perto, deveria passar longe e para o outro lado do mundo realmente e nunca pisar lá. Mas parece que o governo Lula só tem a casca democrata mesmo, porque assim, por dentro não sei o que é não, mas democracia eu acho que não é. Pois é. Bem, galera, o vídeo de hoje foi meio rápido, a gente tá ficando aqui com vocês, então já se inscreve aí no canal, tá, gente? Porque a gente tá trazendo conteúdo pra vocês todos os dias, então fica aí, se inscreve. Se você é novo, aliás, no canal, não se esqueça também de colocar o seu comentário aqui e ativar o sininho de notificações, senão você não vai receber nossos vídeos falando mal do governo e dando palpite, ou seja, na vida alheia dos governantes, vamos dizer assim, dando palpite na vida alheia. Mas...
Se inscreve aí porque os conteúdos aqui são legais. Você vai gostar bastante de assistir nossos outros vídeos também. Um beijo e até lá!